Aqui estamos juntos mais uma vez, num momento de leitura evangélica, que se pretende nos ajuda a todos a tomar bem consciência do ser espiritual que somos e, consequentemente, da urgência em contrariar as nossas más tendências e a nossa ainda forte materialidade. Espíritos imperfeitos, a caminho da perfeição que Deus nosso Pai definiu como objetivo da vida que nos concedeu. Falo hoje do desânimo, num pequeno texto que intitulei Desânimo sem razão. Do meu trabalho na Casa Espírita, com os irmãos de fé em Deus e amor a Jesus, trabalho que todos fazemos em prol das almas mais sofredoras, resulta o meu esforço para trazer sempre Jesus comigo, todos os dias, como irmão muito querido, mas mais ainda como guia e como mestre, por seus ensinamentos e exemplos que o Evangelho a todos transmite e que a doutrina espírita, fonte de luz e consolo para as almas, proporciona aprofundar e adotar na vida de cada um. Todos os dias, agradeço a Jesus a oportunidade de ter conhecido a abençoada doutrina que me tem permitido ao longo do tempo, assim como a todos os irmãos que a abraçaram, penso eu, evoluir muito no combate aos vícios e defeitos de que somos ainda portadores. Mas apesar disso, tantas vezes me sinto desanimado com os resultados do meu trabalho, da minha ação, quer numa perspectiva individual, quer numa perspectiva coletiva, na casa espírita, fora dela, enfim. Quer porque as minhas expectativas sobre alguém não se concretizam e então me sinto decepcionado, ou porque não me apercebo do progresso no esclarecimento de muitos daqueles a quem dirijo a minha tentativa de esclarecer, ou ainda porque tantas vezes me encontro comigo próprio, constatando que continuo a cometer erros para comigo e para com os outros, que já não deviam acontecer. Entre a teoria que conheço bem e os meus pensamentos e as minhas ações, ainda vai uma grande distância, uma distância enorme. Sei que a reforma íntima é demorada, muito demorada mesmo. O tempo consolida a mudança. E dou por mim a pensar que, sendo eu ainda tão frágil no meu processo evolutivo, como posso ter a veleidade de esperar dos outros que não falhem, querer que os outros sejam perfeitos, como eu não sou? No pequeno livro Encontro Marcado, da autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, encontrei um texto sobre o assunto, intitulado Na Hora do Desânimo, cujo tema é Nunca desanimar na seara do bem. Esse texto diz assim: Desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmar a nossa afirmação. Se fomos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, o desânimo indicar-nos-ia o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito de evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando juízo excessivamente benévolo relativamente a nós, acerca de nós mesmos, quando sabemos que, por agora, somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, tão só porque outros patenteiem dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, a nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar, a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo facto de algum companheiro nos endereçar determinada advertência, neste ou naquele passo da nossa vida,
Tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque entes amados estejam tardando em adquirir virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiávamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente, ninguém se rejubila com falhas e logros, abusos e desilusões. Mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados, em níveis muito superiores ao nosso, ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo, a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar connosco o desejo sadio de nos educarmos. E toda a vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos, tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes dos nossos desapontamentos e das nossas lágrimas, Deus estava no clima dos nossos problemas, providenciando e trabalhando. Texto consolador este, no fundo nos faz pensar e compreender que o espírita não tem razão para cair no desânimo, como Emmanuel também explica neste texto. Louvemos a Deus, infinitamente justo e bom, de quem só podemos esperar justiça e bondade, como o bom pai proporciona mesmo ao mau filho. É a nossa fé, esclarecida porque raciocinada, como nos explica Kardec, que nos vale nos momentos difíceis, em que não sabemos o que fazer, em que nos encontramos perdidos. E é ela que nos traz esperança. Mesmo assim, imperfeitos que somos, algumas vezes cairemos nesse estado de alma. E levemos então o nosso pensamento em oração. Esse é o meio mais forte de nos aproximarmos de quem nos pode ajudar, dos bons espíritos que trabalham sob a orientação de Jesus na ajuda aos sofredores do planeta. E não nos esqueçamos que neles, entre esses espíritos, estão incluídos o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, que está sempre connosco, trabalhando, disponível e que nós tantas vezes esquecemos. Mas que essa nossa oração não seja equivocada. Emmanuel, na sua obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, diz-nos o seguinte sobre a oração. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isto ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Desejam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, da sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas silenciosas. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama. E o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, afastando-lhe o pensamento dos objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu.
Assim sendo, digo eu, que a nossa oração seja muito mais para agradecer tudo o que nos é dado por Deus e para oferecer o nosso trabalho na sua seara. Seja mais isso do que para pedir, indiferenciadamente, o que quer que seja, porque será bom para nós, para a nossa vida material. Pois, como disse Jesus, a quem mais tem, mais será dado. Ou, por outras palavras, é dando que se recebe. Repetindo as palavras de Emmanuel, não estamos sozinhos, e muito antes dos nossos desapontamentos e das nossas lágrimas, Deus estava no clima dos nossos problemas, providenciando e trabalhando. Demos graças a Deus e sigamos Jesus. Que assim seja.